Revelações sobrenaturais. O que acontece quando a bruxaria é manifestada em suas vidas? Na pequena cidade de São José do Campo, onde o céu parece tocar a terra cheia de esperança, a fé em Santo Antônio sempre foi uma luz guia. Maria, com seus 35 anos, era uma mulher admirada por sua bondade e pela forma como orava com fervor, sempre que um desafio surgia. Mas tudo mudou numa tarde nublada, quando uma estranha mulher, envolta em vestes escuras e um olhar penetrante, surgiu como uma sombra sobre a cidade. Logo, os animais começaram a desaparecer, e os sussurros sobre feitiçaria ecoavam nas praças, fazendo os rostos se tornarem pálidos de medo. Maria assistia, angustiada, ao receio tomar conta de seus vizinhos. Os habitantes que antes se reuniam na igreja agora sussurravam desconfianças, deixando de lado as rezações que outrora uniam a todos. Em cada esquina se podia ouvir o eco de dúvidas. Maria, a mulher da fé, sentia seu coração apertar com o desânimo que se espalhava por entre as famílias. Era como se o céu tivesse coberto suas bênçãos com nuvens escuras. Então, a tragédia atingiu seu lar. Davi, seu amado filho, começou a se queixar de dores sem explicação. Os médicos não conseguiam entender. Com cada nova noite, a febre do menino parecia consumir suas forças, e os sussurros na cidade afirmavam que ele era a vítima do feitiço da estranha. Maria, por um momento, teve o coração encharcado de dúvida. Será que suas orações não eram suficientes? Com lágrimas nos olhos, ela resolveu ir à igreja, um refúgio, um lugar onde a presença de Deus era palpável. Durante o culto, uma atmosfera pesada foi transformada em algo sagrado, enquanto os fiéis clamavam em uníssono por proteção contra as trevas. Então, um pastor, de olhar profundo e palavras como lençóis de luz, se aproximou de Maria. "Um milagre está a caminho", disse ele, sua voz vibrando como um trovão suave. "Mas é preciso acreditar." Aquelas palavras reacenderam a chama da esperança em seu coração. Juntamente com a comunidade, Maria organizou um movimento de oração, levantando clamor por Davi e luz para a cidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a fé ardendo como uma fogueira, Maria decidiu confrontar a estranha mulher. Armou-se não com armas físicas, mas com as verdades de sua devoção. Fazendo isso, não apenas desafiou a influência maligna, mas também reacendeu o fervor espiritual entre seus vizinhos, que começaram a se reunir em oração. As vozes se uniam em um mar de fé, clamando por luz em meio à escuridão. Então, em um momento culminante, enquanto as orações ressoavam como relâmpagos no céu, algo extraordinário aconteceu. Uma luz brilhante rompeu as nuvens e uma onda de calor divino invadiu a cidade. As pessoas levantaram os olhos, maravilhadas, enquanto um milagre se transferia da espessura da escuridão para a clareira da esperança. Mas a pergunta permanecia. Seria aquele milagre suficiente para derrotar as trevas e tratar Davi? O duelo espiritual estava apenas começando, e o futuro parecia incerto, ensaiando um desfecho que poderia mudar tudo. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que aquela luz não era apenas um reflexo, era a expressão da presença divina em seu meio. No coração da cidade, enquanto as orações ferviam no ar, as sombras pareciam hesitar, como se sentissem o peso das súplicas. Com a determinação reavivada, ela tomou a dianteira, buscando entender o que estava acontecendo. Era hora de agir. Se Deus prometeu um milagre, então vamos clamar até que ele se manifeste em nossas vidas, exclamou Maria, sua voz carregada de confiança. A comunidade, agora unida, formou um círculo em frente à igreja. Cada rosto refletia uma chama de esperança, e ali estavam aquelas mesmas pessoas que se afastaram, unidas novamente pelo amor e por um propósito comum, a cura de Davi e a proteção da cidade.
As mãos se tocaram e as vozes se elevaram, formando um clamor que atravessava a cidade e subia até os céus. Senhor, ouvimos teu chamado, estamos aqui, reunidos em teu nome. Em nome de Jesus, pedimos que afaste as trevas que se instalaram em nosso meio, gritaram em uníssono. A atmosfera estava tão carregada de fé que era possível sentir a divisão entre os mundos, o sagrado e o profano. Enquanto isso, em casa, Davi lutava contra a febre que parecia não dar trégua. Ele, ainda tão pequeno, sonhava em correr livre pelo campo, mas a dor o prendia à cama. Às vezes, no silêncio da noite, conseguia ouvir, mesmo de longe, as vozes familiares que clamavam por ele. Meu filho, nós estamos lutando por você. Acredite, tudo irá mudar. Maria sussurrava a ele, segurando sua mão delicada. E com cada palavra, uma luz ainda mais intensa parecia brilhar dentro dela. Do lado de fora, a cidade estava se transformando. O rastro da luz que surgira começava a deixar marcas. Algumas pessoas relataram ter visto figuras angelicais dançando no céu, como se estivessem se preparando para uma batalha celestial. Naquela mesma noite, a estranha mulher observava à distância. Algo dentro dela se agitou. Ela não esperava que a comunidade se unisse de tal forma. Seus planos estavam sendo ameaçados e a raiva crescia em seu coração. Eles não sabem o que estão invocando, murmurou baixinho, enquanto seus olhos fitaram os rostos iluminados pelo que parecia ser a esperança de um novo amanhecer. O culto de oração durou horas, e no ponto mais alto, o pastor que havia encorajado Maria entrou em transe. Suas palavras tornaram-se proféticas, e cada um dos presentes sentiu o chão tremer como se uma nova força estivesse se instaurando entre eles. Eu vejo uma tempestade se formando, uma poderosa intervenção divina prestes a ocorrer. O Senhor está ouvindo o nosso clamor. E então, um vento suave e quente começou a soprar, trazendo consigo uma expectativa palpável no ar. Isso trouxe sorrisos e lágrimas de alegria. Estavam todos sentindo que a mudança era iminente. A cidade estaria prestes a receber o que sempre esperou, mas a verdadeira dúvida estava em seus corações. Seriam eles realmente dignos do milagre que tanto ansiavam? Maria, sem hesitar, se voltou para seus vizinhos e disse: acreditem, estamos à beira de algo grande. O que pode surgir como uma tempestade pode se transformar numa chuva de bênçãos. Mas primeiro, precisamos nos preparar, precisamos confiar e orar mais. E enquanto os corações se aqueciam, a estranha mulher decidiu agir, motivada por uma intensidade maligna. O futuro estava entrelaçado na balança do espiritual, e a verdade verdadeira e a escuridão estavam a ponto de colidir. O que aconteceria com Davi? Seriam as orações suficientes para quebrar as amarras do mal? Uma nova batalha espiritual se aproximava, e as revelações ainda estavam por vir, enquanto a cidade aguardava ansiosamente pela dinâmica entre luz e trevas. A noite avançava, trazendo consigo a promessa de algo grandioso, mas também a sombra de um perigo iminente. Dentro da igreja, o clima estava eletricamente carregado. As vozes unidas formavam um coro de fé que ecoava pela cidade. Maria sentia seu coração vibrar em sintonia com os sonhos de cada um ali presente. Pai, não somos dignos, mas cremos em teu amor, clamou, unindo os olhares radicais de esperança em torno da sua. Do lado contrário, a estranha mulher observava, sua presença como uma nuvem escura ameaçando o brilho daquelas almas. Ela era, por assim dizer, um catalisador da discórdia, alimentando a desconfiança e o medo entre os cidadãos. Eles mal sabem da força que estão desafiando, pensou, seus olhos arregalados refletindo a luz do culto à distância. A frustração crescia como uma erva daninha em seu coração, encorajando-a a partir de suas sombras e a tomar uma decisão. Enquanto isso, dentro da casa de Davi, o pequeno lutador estava começando a sentir algo diferente. Cada sopro dos ventos que passava pelas pequenas janelas parecia acariciar seu rosto, como se algum poder estivesse se infiltrando em seu ser. Ele fechou os olhos com força, imaginando-se correndo pelos campos floridos a um dia de sol, longe da dor que o aprisionava.
Mãe, eu quero ver a luz, ele murmurou, mesmo sem saber se alguém poderia ouvi-lo. No exterior, a tempestade que o pastor havia predito se aproximava. A congregação se aquecia em fé, mas a presença da estranha mulher continuava a lançar sombras. Justamente quando as orações pareciam tocar o coração de Deus, um grito ecoou. Cuidado, ela vem! Alguns membros da comunidade viraram-se em pânico, temendo que o que estava prestes a acontecer pudesse quebrar a unidade que haviam cultivado. Fiquem firmes! Gritou Maria, sua voz ressoando como um eco de bravura. A luz em nós é mais forte que qualquer escuridão. O Senhor é por nós. Mas mesmo suas palavras, positivas e carregadas de amor, pareciam vacilar frente ao medo crescente. Com um movimento rápido, a mulher surgiu, uma figura esquelética, envolta em um manto escuro que parecia engolir a luz ao seu redor. Vocês se acham tão especiais? Mas vejam, a verdadeira batalha é entre aqueles que podem ver e aqueles que permanecem cegos. Ela disparou, seu tom ácido cortando a atmosfera sagrada. Houve um murmúrio na congregação. As pessoas trocavam olhares ansiosos. O que aquela mulher queria? Do que ela estava falando? Eu não vim trazer bênçãos, nem um pouco. Vim pela verdade, ela atacou, rindo por entre seus dentes afiados. E a verdade é que vocês estão apenas começando a despertar para o que realmente está por trás de suas orações. Nesse momento, um arrepio percorreu o corpo de Maria. Havia algo nas palavras da mulher que ressoava como um aviso profundo, mas ao mesmo tempo um chamado. As vozes da congregação aumentavam em fervor, clamando ao Senhor para que defendesse aqueles que se uniam em amor. Maria sabia que era hora de confrontar a escuridão que estava diante deles. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças malignas que se levantam contra nós. Ela proferiu, sua voz agora mais forte, ecoando entre as paredes da igreja. As trevas não podem prevalecer. E, à medida que a tensão aumentava, luzes começaram a brilhar dentro do coração das pessoas. Maria fechou os olhos e sentiu a presença do Espírito Santo reavivando sua coragem. Havia algo poderoso prestes a acontecer, uma resposta divina que poderia alterar o rumo de suas vidas. Enquanto a energia pulsava, Davi, em sua cama, abria os olhos num instante revelador. Algo havia mudado. A luz que entrava pela janela parecia mais intensa, como uma promessa de liberdade. Com um pequeno esforço, ele levantou a mão em direção ao céu, implorando por cura. O que aconteceria a seguir? As orações de Maria seriam suficientes para quebrar as amarras do mal? O verdadeiro poder da fé se manifestaria neste momento de provação sem igual? E a estranha mulher? Era realmente ela a responsável por evocar as trevas? Ou havia algo mais profundo se desenrolando diante deles? As respostas estavam prestes a se revelar, enquanto o confronto entre a luz e a escuridão alcançava seu clímax. A atmosfera na igreja se tornava um verdadeiro campo de batalha. O clamor do povo era uma mistura de fé e dúvida, um coro harmonioso que reverberava, mas ao mesmo tempo enfrentava a sombra que ameaçava engolfá-los. Maria, mesmo sentindo seu coração apertado, não retrocedeu. Ela tinha um propósito maior, refletir a luz de Cristo em cada palavra, em cada súplica. Não somos apenas carniçais do medo, exclamou, enquanto seus olhos buscavam os de seus irmãos. Nós somos filhos da luz, e essa luz brilha dentro de nós. A congregação começou a reagir, as vozes se entrelaçando, formando um manto de fé que parecia proteger aquele sagrado espaço. A escuridão da estranha mulher, embora ameaçadora, começava a recuar diante da força coletiva daquela fé. Enquanto isso, os olhos de Davi brilhavam com uma nova determinação. Ele não entendia plenamente o que estava ocorrendo lá fora, mas seu espírito ressoava com a energia viva que preenchia o ar. Ele sentia a presença de Deus e em sua mente um desejo ardente crescia. Eu quero ajuda, quero ser livre. A sua mão ainda levantada parecia como que pedindo não só cura física, mas uma transformação que reverberasse por sua alma. Na igreja, a estranha mulher reagiu. Com um sorriso maligno, ela passou a língua nos lábios secos, como se saboreasse o medo que emanava das almas aflitas.
Vocês são tolos, gritou, sua voz ecoando como um trovão. Acham que podem vencer o que nem conhecem? A verdade é que as sombras que buscam se esconder dentro de vocês estão prestes a se revelar. Maria, percebendo a intenção de suas palavras, sabia que não poderia permitir que aquele espírito de temor, aquele veneno, se espalhasse. Não temos medo, somos mais que vencedores. Sua voz se elevou, cortando a escuridão como uma lâmina de luz. O amor de Deus é maior que qualquer sombra. E, à medida que suas palavras ecoavam, um vento suave começou a soprar, como se o próprio Espírito Santo estivesse infundindo considerável força naquelas almas. Maria notou que a luz que brilhava nos rostos de seus irmãos estava cada vez mais forte, refletindo a esperança que começava a se concretizar. A mulher, por sua vez, começou a recuar, percebendo que seu poder estava se esvaindo diante daquela torrente de fé e unidade. Vocês não entendem o que estão fazendo, murmurou, sua voz agora menos firme. A tensão crescente era palpável e, neste instante, as almas se levantaram, não apenas em respeito à força de Maria, mas em nome de todos que já haviam sido feridos pela opressão e pelo medo. Com lágrimas nos olhos, alguns começaram a confessar seus medos, suas incertezas e suas dores. Ó Senhor, eu confio em Ti, liberta-me da dúvida, clamou um homem da congregação. Tua luz é meu abrigo. Os outros repetiam, um a um, formando uma onda de fé robusta que parecia empurrar a escuridão cada vez mais longe. Davi, mesmo de longe, sentiu essa movimentação. Ele sentiu seu corpo leve, como se a dor estivesse diminuindo, como se algo realmente estivesse se desatando em seu coração. Um calor formigueava em suas extremidades, e à medida que ele clamava por cura, uma voz suave sussurrou em seu ouvido. Aguarde, filho, diga sim à luz que quer entrar. A mulher olhou, visivelmente angustiada. O temor que antes lhe dava poder, agora a deixava exposta. Ela fez um último esforço, ergueu as mãos e, em um gesto, tentou lançar sobre eles uma escuridão palpável. A escuridão que vocês negam se tornará realidade, gritou. Mas não era a escuridão que prevaleceria. Maria, com uma força que não sabia que possuía, abriu os braços e declarou: a luz de Cristo nos envolve. Em nome de Jesus, saiam trevas. Esta casa é do Senhor. E nesse momento, uma onda de luz irrompeu do altar, inundando cada canto da igreja, banhando os presentes com uma paz que superava todo entendimento. A estranha mulher gritou como se a luz a queimasse. Nos olhos de Maria, viu-se a esperança não apenas para aquela noite, mas para todo um povo que lutava por liberdade, pelo direito de viver na luz. Enquanto a mulher se distanciava, uma nova revelação surgia no coração de todos, e com um brilho nos olhos, Davi não hesitou. Ele levantou sua voz, ressaltando um ponto de retorno. Mãe, eu estou pronto. O que Deus tem para mim? O clamor se elevava, ecos de luz e sombra entrelaçados. O que poderia acontecer a seguir quando a batalha espiritual se intensificava? Seria aquele o momento de Davi se libertar não apenas da enfermidade, mas de tudo que o prendia? O silêncio que se seguiu à explosão de luz na igreja foi carregado de expectativa. A atmosfera vibrava com a eletricidade do sobrenatural. Maria olhou em volta e viu rostos iluminados, mas também havia temor. Todos estavam à espera de algo maior, algo que mudaria suas vidas para sempre. Davi sentia seu coração pulsar com uma intensidade que nunca havia experimentado. Os ecos da guerra espiritual ainda ressoavam em seus ouvidos, mas agora sua mente estava afiada, sua fé inabalável. O que Deus tem para mim? A pergunta umedecia seus lábios e ardia em seu espírito. A estranha mulher, agora encurralada pela luz, recuou até a parede, como uma sombra fugida em busca de abrigo. Em sua frieza não havia mais confiança, apenas desespero. Vocês não sabem com quem estão brincando. As trevas aqui são profundas, ela gritou, a voz trêmula. Aquela insistência só provocava mais coragem nos presentes. Deus é mais poderoso que qualquer bruxaria, gritou um jovem, erguendo os braços para o céu.
Ele é a luz que dissipa toda a escuridão. As palavras ecoaram, e mais uma onda de fé se levantou entre os irmãos. Era como se um coro de anjos se juntasse a eles, admirando o fervor que já se tornava contagiante. Maria, sentindo a presença de Deus, não hesitou. Vamos clamar! O Deus que consome o mal está aqui! A congregação respondeu como um só corpo, vozes entrelaçadas em adoração, buscando o poder do Altíssimo. Davi fechou os olhos, suas mãos tremiam, mas ele sabia que precisava dizer sim à luz. Senhor, eu quero tudo o que tens para mim, que as correntes que me prendam sejam quebradas agora. Ele suplicava do fundo de sua alma, e à medida que se entregava à luz, sentiu algo começar a se mover dentro dele. A dor, antes tão apavorante, começou a se dissipar como fumaça ao vento. A estranha mulher, sentindo a transformação no ambiente, gritou em desespero. Vocês estão abrindo as portas do impossível! Não vou permitir isso! Sua voz soava como um eco de uma tempestade, mas as vozes da congregação se elevaram ainda mais, fazendo tremer as paredes da igreja. Em nome de Jesus, saiam as trevas que atormentam nossas vidas, ordenou Maria, a confiança agora jorrando dela como rio de águas vivas. A mulher fez uma careta, como se a luz a ferisse. Ela estava cercada pelo clamor da igreja, e a luz parecia se intensificar, tornando-se uma torrente, um deleite celestial. Os olhos de Davi estavam abertos agora, e ele pôde testemunhar uma transformação acontecendo à sua volta. A luz que irradiava da congregação não só iluminava, mas também absorvia as sombras que tentavam engolir aquela noite. Ele sentiu que seu próprio espírito se elevava, como se estivesse se desprendendo das correntes invisíveis que o prendiam há tanto tempo. Mas o mais surpreendente estava por vir. Em meio à batalha, uma sensação de frieza invade a igreja em um instante. Davi piscou enquanto olhava para a mulher. Uma sombra se ergueu atrás dela, uma figura nebulosa que parecia se alimentar da própria escuridão que ela gerava. Maria viu e seu coração disparou. "O que é isso?" quase gritou. O temor começou a se espalhar como um sussurro amedrontador entre os fiéis. Davi, percebendo a mudança, fez uma oração profunda, clamando a Deus por sabedoria, por proteção, por um selo poderoso que os fortalecesse. "Deus, mostra-nos o nosso caminho", ele gritou, sua voz ecoando com grande fervor. Mas a sombra estava se formando, uma representação palpável do medo. Seria essa a manifestação do mal que tanto havia resistido à luz? A congregação olhou para Maria e Davi com rostos pálidos. Estariam prontos para enfrentar isso? O que aconteceria em seguida? Haveria um preço a pagar? Diante da ameaça crescente, o que Deus reservava para eles naquela noite? O ar na igreja estava pesado, uma pressão invisível que se espalhava entre os fiéis. A sombra atrás da mulher parecia ganhar vida, pulsando com uma força sinistra. Davi sentia o desespero tomar conta, mas, ao mesmo tempo, uma audácia crescente se acendia em seu coração. Ele sabia que aquela luta não era apenas deles, mas de Deus, que é capaz de transformar qualquer situação. Maria não hesitou. A coragem transbordava dela. "Irmãos, não temamos, a luz do Senhor é nossa defesa", ela exclamou, encorajando aqueles ao seu redor. As vozes da congregação se elevaram, agora como um grito uníssono. "Nós temos a vitória em Cristo, as trevas não prevalecerão." A mulher encurralada se contorcia de dor, como se a luz a atingisse. A sombra atrás dela se retorcia também, como um animal acuado. Nos olhares de incerteza, Davi encontrou um propósito. "Deus, precisamos de tua intervenção agora", ele clamou em sua mente, enquanto sua fé ia se intensificando. "A luz que é você, Senhor, é mais poderosa do que qualquer feitiço. Em nome de Jesus, que esta sombra se dissipe", gritou Maria, unindo suas palavras ao clamor coletivo. Era como se uma onda de energia pura se espalhasse pelo espaço sagrado. Davi podia sentir a luz penetrando em cada canto, tocando as almas abatidas e enchendo-as de esperança. Mas, em resposta, a sombra rugiu.
Um som profundo que reverberou pelas paredes da igreja e fez os corações dos presentes congelarem. Vocês não entendem! O poder que aqui se encontra é insuficiente para me afastar! A mulher gritou, sua voz misturada com o eco sombrio da figura obscura. Suas palavras, no entanto, eram como um desafio que ressoava no espírito de Davi. Ele se lembrava do versículo que dizia que não há nada que resista ao poder do Deus Altíssimo. Uma paz inexplicável começou a fluir dele e, impulsionado pela certeza dessa verdade, Davi declarou em alta voz: "As cadeias que prendem nossas vidas estão quebradas. Em nome de Jesus, você não tem poder aqui." Os olhos da congregação estavam fixos nele. Ele observou as expressões ao seu redor, um misto de temor e esperança. Aquela luta não era apenas uma batalha entre luz e sombra, mas um testemunho do que a fé pode fazer. Davi não estava sozinho. Ao lado de Maria, ele ergueu as mãos em adoração e outros começaram a fazer o mesmo. A atmosfera mudou, a luz crescia e cada clamor parecendo expandir a presença divina. A sombra começou a recuar, um sinal de que a batalha estava mudando. A mulher estava desesperada, seu olhar refletindo a luta interna. "Isso não termina aqui, eu vou voltar!" ela gritou, enquanto a luz se concentrava ao seu redor, forçando-a a se curvar. Então, uma voz ressoou, clara e poderosa, cortando a tensão. "Basta, que as trevas se afastem e que a luz prevaleça." Todos olharam surpresos, pela primeira vez reconhecendo que a voz não era de nenhum deles, mas de algo muito maior. As paredes tremiam ao redor e a luz se intensificou a um nível que Davi nunca havia presenciado. A figura nebulosa deu um último grito agonizante antes de desaparecer, como fumaça sendo levada pelo vento. Um silêncio reverente se instaurou. Davi respirou fundo e olhou ao redor. O que havia acontecido era sem dúvida uma manifestação do poder de Deus, mas será que tudo havia acabado? Ou haveria mais por vir? Corações ainda batiam acelerados e as almas estavam despertadas, ansiosas por perceber o que aquele milagre significava. Seria um novo começo ou ainda havia uma batalha à frente? O que Deus estava prestes a revelar a eles? Davi e Maria trocaram olhares, sabendo que, se aquela noite havia trazido desafios inesperados, também havia aberto portas para um novo capítulo de fé. "Estamos prontos para o que vier, Senhor", sussurrou Davi, com o coração ardendo de expectativas. O que mais ele preparava para eles? O silêncio na igreja se fez profundo. Uma paz quase palpável envolvia todos, enquanto a luz ainda dançava ao redor. Suavemente nos rostos iluminados, Davi e Maria, de mãos erguidas, sentiam a presença do Senhor como um abraço caloroso, aquecendo suas almas e permitindo que as emoções fluíssem livremente. Mas, à medida que a energia ao redor começava a se dissipar, uma nova onda de inquietação se instalou. Os irmãos, que antes estavam em unidade, agora trocavam olhares complicados, como se sentissem que a batalha realmente não havia terminado. Davi percebia isso, uma espécie de eletricidade, um alerta que sussurrava a ele que mais desafios estavam por vir. Maria, percebendo a apreensão no ar, começou a ministrar. "Amados, o nosso Deus é um Deus de promessa, Ele nunca nos abandonará. Essa vitória é apenas o primeiro passo de uma jornada gloriosa", disse, sua voz ressoando forte e firme, repleta de fé. Os corações, ainda inquietos, começaram a se acalmar. Era um lembrete de que eles não estavam sozinhos, que a luz que haviam invocado não apenas afastou a sombra, mas os fortalecia. Um homem na última fila se levantou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Irmãos, eu consegui sentir a luz aqui. Minha vida, antes cheia de trevas e desespero, agora sinto esperança." Os aplausos começaram a ecoar pela congregação, e outros se levantaram, compartilhando testemunhos de libertação e cura instantânea. Davi sentiu suas fibras internas se aquecerem. Ele sabia que aquele era um movimento de Deus, algo que transcende o que eles poderiam imaginar. O Senhor estava presente, trazendo cura e renovação.
O temor que antes o envolvia havia se transformado em um espírito de expectativa. Senhor, o que mais você deseja fazer entre nós? Davi se questionou em oração, enquanto observava sua congregação se unir, ligando-se mais do que nunca. Um espírito de adoração inseparável foi se formando, e mãos levantadas se tornaram um retrato de uma luta coletiva pela luz e pela verdade. De repente, uma mulher idosa, conhecida por sua sabedoria e fé, começou a falar. Eu sinto que a luta foi só um aviso. Algo maior se aproxima, e precisamos estar prontos. Muitas mais sombras podem se levantar. Suas palavras, embora cheias de gravidade, carregavam uma profunda certeza. Nunca a unidade havia sido tanta entre eles, mas agora precisariam se preparar. Um murmúrio de preocupação se espalhou, e Davi percebeu a seriedade da situação. Mas temos o Deus que desaperta as cadeias, ele proclamou, e um coro uníssono de amém ecoou diante daquela verdade. Ele sabia que a realidade era que a batalha existiria, mas a vitória era certa. A luz já havia brilhado mais forte e ele estava convencido de que a próxima batalha os tornaria ainda mais firmes. Foi então que a unidade que antes haviam cultivado se transformou em algo puro e divino. Cada um ali, diante do Senhor, fez promessas silenciosas de buscar a fé, de estar atentos e batalhar. Com essa determinação, a atmosfera se transformou novamente e a presença de Deus se tornou palpável, como um calor que envolvia cada um deles. Davi olhou ao seu redor e sentiu uma convicção forte. Aquilo era uma convocação. Precisamos nos preparar, irmãos, ele exclamou. O Senhor não nos chama apenas para glorificá-lo, mas para sermos instrumentos de sua luz neste mundo de trevas. Estamos prontos para seguir a direção que ele nos guiará? E naquele momento, uma pergunta ficou no ar, como um grande mistério a ser revelado. O que exatamente Deus estava prestes a fazer em suas vidas? A espera pela resposta enchia o coração de todos com uma inquietação poderosa. Eles estavam prestes a descobrir que a luta estava apenas começando e a verdadeira intervenção divina estava mais próxima do que podiam imaginar. Os rostos se voltaram uns para os outros, um misto de curiosidade e apreensão se espalhou pela congregação. Davi sentiu a tensão como um fio vibrando no ar. Precisamos buscar a direção de Deus, ele disse, a voz firme, mas cheia de expectativa. Maria, ao seu lado, inclinou a cabeça, como se escutasse algo além do que as palavras podiam descrever. Então, como se houvesse um sinal, um jovem chamado Lucas se levantou com os olhos brilhando, cheio de ardor. Eu tive um sonho, uma visão. Vi um grande manto cobrindo nossa cidade, mas havia sombras tentando atravessar. Precisamos orar, clamar e nos unirmos para que essa cobertura permaneça. Seu desabafo trouxe um novo fôlego à congregação. A energia começou a pulsar entre eles novamente. As mãos se levantaram e o clamor ecoou dentro da igreja, formando uma fogueira de adoração. O som da voz de cada adorador se entrelaçava em um hino de esperança. Era um momento poderoso, onde as preocupações pareciam ser levadas e as promessas de Deus ecoavam vibrantes. A mulher idosa que anteriormente havia falado levantou-se novamente. Não deixemos que a sombra nos desanime, a luz sempre brilha mais forte nas trevas. As palavras dela ressoaram como um mantra e muitos se uniram em oração fervorosa. Mas Davi, ao seu lado, ainda sentia a inquietação. Ele sabia que a força daquela luz deveria ser testada. Irmãos, devemos nos preparar para o que pode vir. O inimigo não se mostra com clamor, mas com enganos sutis. Com isso, um frio percorreu a sala, como se um aviso estivesse pairando sobre eles. Maria olhou atentamente para Davi. Precisamos estar vigilantes. O Senhor está nos chamando para uma nova fase e não podemos vacilar. Suas palavras, carregadas de discernimento, geraram um eco de assentimento entre os presentes. A atmosfera se tornava cada vez mais densa. Davi levantou a voz e convidou todos a se aproximarem do altar. Vamos aclamar pela proteção, pela cobertura celestial sobre nós e sobre nossa cidade. Que o Senhor nos revele o plano dele. E à medida que todos se reuniam, a sala parecia pulsar com uma energia sobrenatural.
Os corações batiam em uníssono, em uma expectativa fervorosa. Maria orava em línguas e logo outros a acompanharam. Em meio ao clamor, os olhares se voltaram para a entrada da igreja, como se a própria luz estivesse aguardando. O momento certo para se revelar. Foi quando ouviram um ruído suave, quase como uma brisa leve entrando pela porta. As velas, antes firmes, começaram a vacilar, enquanto uma calmaria tomava conta do ambiente. Davi sentiu que algo se aproximava, algo divino, mas também algo profundo e desafiador. Senhor, mostra-nos o que devemos fazer. O que mais está por vir? Ele murmurou ao coração da congregação. Todos ali estavam conectados, carregando uma expectativa mútua, estendendo suas mãos como se pudessem tocar o céu. E então, uma presença inconfundível começou a envolver a todos. Uma luz mais intensa começou a brilhar no altar, formando uma figura que se revelou como um mensageiro celestial. A luz e a sombra estão em constante batalha. Preparem-se. A intervenção do Senhor está próxima, mas requer de todos nós compromisso e coragem. Davi engoliu em seco. O sentimento de inquietação que antes havia tomado conta dele, agora se travestiu de uma emoção diferente: determinação. Agora sabiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Eles estavam na beira de uma grande revelação. Qual será o papel de cada um de nós nessa nova fase? A pergunta pairou no ar, antevendo o que estava por vir. O coração de Davi pulsava mais forte, enquanto eles aguardavam. Eles estavam prestes a entrar numa jornada que poderia mudar suas vidas para sempre. O que mais o Senhor revelaria a eles? Davi respirou fundo, o ar pesado de expectativa e intensidade espiritual. A presença que se manifestava à sua frente parecia não apenas iluminá-los, mas também sondar seus corações. Ele olhou para Lucas, cuja visão ainda reverberava na mente de todos. O manto cobria a cidade, mas as sombras, elas exigiam vigilância e ação. Vamos nos preparar para o que está por vir, lembrou Davi, sentindo que cada palavra era um eco de sua própria alma. Deus está nos convocando, e não é só para que oremos, mas para que também sejamos instrumentos de mudança. A congregação se virou em direção ao altar, olhos voltados para o mensageiro celestial, esperando por mais revelações. O que você deseja de nós, Senhor? Perguntou Maria com uma voz suave, mas firme. As palavras dela ecoaram como uma oração. O mensageiro celestial, sempre cercado por uma luz vibrante, inclinou-se levemente, como se escutasse a petição fervorosa. O ambiente ficou em um silêncio reverente, onde até mesmo o murmúrio do vento parecia respeitar aquele momento sagrado. Então, a figura começou a falar novamente. O Senhor levantará líderes entre vocês. Serão valentes, cheios de fé e prontos para confrontar as sombras. Mas lembrem-se, a bruxaria, a manipulação de forças obscuras se opõe à luz. Não temam, pois a armadura de Deus os protegerá, desde que estejam unidos e dispostos a crer. Há um chamado sobre vossas vidas. Ao ouvir isso, o coração de Davi disparou. Ele se lembrava de situações passadas em que havia testemunhado o poder da oração coletiva, mas agora havia uma afirmação divina que o movia a agir. Ele viu muitos rostos, muitos irmãos e irmãs que, juntos, poderiam se erguer contra as forças que buscavam dominar sua cidade e suas vidas. Precisamos nos reerguer, pessoal. Essa é uma oportunidade de nós, como igreja, nos unirmos. Vamos formar grupos de oração, vigílias. Precisamos de discernimento para agir e detectar os enganos que podem nos cercar, disse Davi, enquanto a congregação murmurava em concordância. Sim, precisamos estar em constante oração, exclamou Lucas, seus olhos ardendo com determinação. Devemos buscar o revestimento do Espírito Santo todos os dias, para que possamos resistir às investidas que tentarão se infiltrar em nossos lares. As vozes começaram a se elevar novamente, desta vez mais unidas do que antes. Era uma onda de fé, um clamor que transcendeu os limites da realidade. Davi sentiu a energia vibrar ao redor, quase como um poder tangível. Era como se a própria luz estivesse descendo sobre cada um deles. Mas, em meio ao fervor, um cuidado sutil pairava. — Davi, você sente isso também? — perguntou Maria,
com a expressão de quem percebe algo que outros não viam. Algo não está certo. É como se o inimigo estivesse se preparando para contra-atacar. As palavras dela fizeram ecoar um alerta em Davi. A sensação de que estavam numa linha tênue entre a luz e a escuridão se intensificou. Precisamos ser cuidadosos, ele murmurou, guardando a inquietação que ninguém mais parecia notar. A certeza de que eram chamados para lutar não eliminava a urgência de se prepararem para um ataque. Nesse momento, Davi se lembrou das histórias que ouvira sobre os que lutaram antes deles, como Josué, enfrentando as muralhas de Jericó, ou Davi ele mesmo, contra Golias. Havia sempre um preço a ser pago, uma batalha a ser vencida. Isso é apenas o começo, afirmou Davi, olhando nos olhos dos seus irmãos. Estamos prestes a entrar numa batalha, mas com Deus ao nosso lado, nada pode nos deter. O clima na sala estava elétrico, a determinação agora palpável. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta ecoava na mente de Davi. Qual seria o verdadeiro custo dessa luta? O que mais estavam prestes a descobrir sobre si mesmos enquanto as sombras se aproximavam novamente? E o que ocorreria quando a bruxaria revelasse sua verdadeira face? Enquanto eles se preparavam para o que a intervenção divina traria, um novo mistério se formava, levando a todos a questionar o que estava por vir. A noite de São José do Campo estava envolta por um manto silencioso, mas dentro da igreja a atmosfera pulsava com uma energia vibrante. Maria e Davi, agora à frente de sua comunidade transformada, sentiam a presença de Deus como nunca antes. O que antes parecia ser um clima de temor, agora ressoava como uma sinfonia de fé. Cada coração ali batia um uníssono, cada oração se tornava uma lanterna acesa na escuridão. O Senhor está nos preparando para algo grandioso, Maria exclamou, sua voz vibrando com paixão. Esta luta não é em vão. Todas as adversidades que enfrentamos nos movem para mais perto do Senhor. A congregação aplaudiu, inspirada pela certeza nas palavras dela. Davi, ao seu lado, olhou ao redor e viu rostos radiantes, não só de esperança, mas de um genuíno desejo de ação. Irmãos, a unidade é a chave. Devemos nos apoiar e nos fortalecer uns aos outros, ele declarou. As mãos começaram a se unir novamente, formando um círculo sagrado. Vamos levantar um clamor por nossa cidade, disse um jovem, e em coro todos concordaram, prontos para orar. Os olhos de Davi brilharam ao lembrar da fé contagiante que havia se espalhado após o confronto anterior. A luz de Deus estava presente, poderosa o suficiente para transformar corações e situações. Enquanto clamavam, as vozes se entrelaçavam em uma melodia de adoração pura. A sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer começou a preencher o ar. A presença de Deus se manifestava, e todos podiam sentir. Os sussurros de bruxaria que antes amedrontavam a cidade, agora se tornavam meras memórias, desvanecendo-se diante da força daquele clamor. Mas, ao longe, a estranha mulher observava, seu olhar repleto de fúria e desespero. O poder que ela pensava ter agora era ameaçado pela fé inabalável daquela comunidade. E enquanto ela se preparava para uma nova investida, um alerta ecoava em sua mente. Eles não sabem o que estão invocando. A luz da igreja parecia pulsar como um farol, e o céu de São José do Campo, antes poluído de ameaças, começava a se limpar, como se as nuvens pesadas se dissipassem. Maria e Davi, humildemente juntos, sentiam que aquela purificação não era apenas espiritual, era um milagre em ação. Davi, elevado pelo fervor do momento, se virou para a congregação. Vamos nos lembrar de que somos chamados para ser luz para o mundo. Que este lugar não seja apenas uma defesa contra as trevas, mas uma fonte de esperança para todos que cruzarem nosso caminho. Os améns ecoavam. A vibração de fé crescera em tal intensidade que parecia tocar o céu. Era como se o próprio Deus estivesse ali, proclamando que as correntes estavam quebradas e que a verdadeira batalha havia sido vencida. E então, a estranha mulher, ao perceber que seu poder estava se esvaindo, decidiu atacar. Reuniu a escuridão que ainda tinha consigo e, com um grito desafiador, lançou a sombra sobre a igreja. Mas o que ela não esperava era o efeito explosivo do amor e da fé coletiva. Em nome de Jesus, recessa-se a escuridão, gritaram todos em unidade.
e a luz intensificou-se ainda mais, refletindo a confiança inabalável da congregação. Um brilho ofuscante envolveu o prédio e a sombra começou a se desvanecer, gritando em agonia. Maria, com seus olhos cheios de lágrimas, viu a transformação. A luta havia terminado e ali, no centro da batalha, uma onda de paz divina inundou todos os presentes. Davi sentiu uma leveza em seu coração. Era uma sensação renovadora, como se tudo que o aprisionava estivesse finalmente se desenredando. Ele olhou para a congregação e viu a alegria em cada rosto. Nós vencemos! Nós temos um testemunho, declarou ele, enquanto os aplausos e gritos de glória ecoavam. E assim, naquela pequena cidade, a luz de Santo Antônio se tornou uma chama que nunca apagaria. Maria, Davi e toda a comunidade perceberam que, embora as batalhas pudessem surgir novamente, eles estavam agora preparados, não apenas para enfrentar as trevas, mas para serem verdadeiros portadores da luz. Não deixe de agir, você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias edificantes de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas. Comente suas reações e testemunhos sobre este final glorioso. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação divina. Juntos, somos mais fortes.